Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História do Direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de História do Direito. Hoje estaremos discutindo a temática A Propriedade e a História do Direito Romano. E as contribuições do texto hoje são do professor José Carlos Moreira Alves, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre essa temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. Nada de seguro sabemos sobre as origens do direito de propriedade em Roma, deixando de lado as várias teorias que procuraram expor a gênese do direito de propriedade em tempos anteriores à existência da cidade, já que tudo se baseia em conjecturas mais ou menos plausíveis. O que é certo é que até onde, no passado mais longínquo, podemos chegar pelos textos de que dispomos, encontramos sempre um conceito unívoco de propriedade, e que se aplica tanto às coisas móveis quanto às imóveis. Tanto as coisas devem ser tomadas, tanto quanto as coisas não devem ser tomadas. No período pré-clássico, os romanos só conheceram uma espécie de propriedade, a propriedade quiritária. No direito clássico, encontramos, ao lado da propriedade quiritária, três situações análogas à propriedade, as quais os romanistas, em geral, denominam propriedade bonitária, propriedade provincial e propriedade peregrina. Vejamos a seguir os caracteres de cada uma delas. É certo que nós temos uma influência muito forte com relação ao direito romano. A partir do próprio direito romano, entendemos que muitas dessas referências são praticadas até a atualidade, principalmente no processo da organização, principalmente no que se faz referência ao entendimento de vários aspectos e coisas dentro da sociedade que hoje se fazem referência ao nosso direito contemporâneo. Vamos então ao nosso próximo slide. Na propriedade quiritária, o seu titular era um cidadão romano, ou então um latino ou um peregrino, que tivesse direito de comércio, seu objeto, coisa, móvel ou imóvel. Mas, em se tratando de imóveis, só eram suscetíveis de propriedade quiritária os situados na Itália ou nas províncias aonde se estendera a lei italiana dessa fase histórica. É de notar-se, porém, que não podiam ser objeto de propriedade da lei dos quiritanos os móveis ou imóveis de propriedade do povo romano, e mais tarde os do imperador. As aquisições das coisas suscetíveis de propriedade quiritária se fazia mediante a emancipação, para a res mancipe, e o traditio, para as re nec mancipe, e a in iure cesio, para ambas. A proteção judicial da propriedade quiritária se obtinha principalmente com a rei indicatio, como veremos adiante. Grande parte da relação, quando tratamos do processo da propriedade, estavam efetivamente na mão do rei, onde você tinha o que? Uma indicação do rei. E era efetivamente a partir desse processo que a propriedade, a partir dela se exercia então o processo de proteção àqueles que eram efetivamente os proprietários dessas terras a partir das regras romanas. Vamos então ao nosso próximo slide. A propriedade bonitária ou pretoriana surgiu quando o pretor passou a proteger a pessoa que, comprando uma propriedade comercial, a recebia do vendedor por meio da simples traditio, tradição. Ora, a propriedade quiritária da propriedade comercial só se adquiria com a utilização de uma das formas solenes de aquisição da propriedade. O mancipatio, ou uma cessão legal, assim,
A traditio não se transferia ao comprador o domínio da lei dos quiritanos sobre a propriedade comercial, e em decorrência disso o vendedor continuava a ter propriedade quiritária sobre a coisa, podendo reivindicá-la do comprador. Essa situação era, sem dúvida, iníqua para este. O pretor, então, passou a protegê-lo, com exceção de coisa vendida e entregue, quando o vendedor, alegando o domínio de ex iure quiritium, movia uma ação de reivindicação contra o comprador. Este paralisava o direito daquele, com exceção que se referia à venda e à entrega da propriedade comercial. Aqui a gente observa então os primeiros percursos, as primeiras características relacionadas a uma situação de direito e reivindicação, que vai, em outras palavras, se construir a partir dessa relação da propriedade, do direito à propriedade. Percebemos que aqui nós temos um processo transitório que vai efetivamente passando de uma determinada situação para outra, que vai, sem dúvida nenhuma, alimentar o processo normativo desse período, que é o direito romano, que vai se relacionar principalmente à ideia de posse de terra, de compra de terra e de venda de terra. Vamos então ao nosso próximo slide. Propriedade provincial era uma espécie de propriedade que existia apenas com relação a imóveis que estavam situados nas províncias, às quais não tinha sido estendido o ius italicum. Caso contrário, como já salientamos, sobre esses imóveis haveria a propriedade quiritária. Nessas províncias, o proprietário do solo é o povo romano. Se trata de província senatorial ou príncipe. Se trata de província imperial. Os particulares, fossem ou não cidadãos romanos, não poderiam ter mais do que a posse sobre esse solo. E assim, mesmo mediante o pagamento do stipenium para o povo romano, se a província senatorial, ou tributum para o príncipe, se a província imperial. A essa posse, que era inalienável, transmissível aos herdeiros e defensável por ação real concedida pelos magistrados provinciais, dão os romanistas modernos a denominação de propriedade provincial. Aqui a gente já pode perceber, por um processo histórico, a relação dos pagamentos, a relação das taxas, que vão efetivamente ser as contribuições relacionadas a determinados tipos que nós temos de terras. Assim a gente pode perceber então que dentro desse critério vai se construir todo um processo burocrático com relação à compra e venda, bem como também a contribuição e tributos e impostos que se fazem mediante essas terras com a categoria e a forma e ao estilo, bem como também os proprietários originais dessas terras. Vamos então ao nosso próximo slide. Na propriedade peregrina, como já vimos, que os peregrinos que não possuíam o direito de comércio não podiam ter sobre coisas imóveis ou móveis a propriedade quiritária. Se os peregrinos comprassem imóveis ou móveis suscetíveis de propriedade quiritária, eles somente poderiam ser possuidores delas, mas essa situação de fato, uma verdadeira propriedade de fato, foi sendo protegida pelo pretor peregrino em Roma e pelos governadores nas províncias, que concediam aos peregrinos ações reais, análogas às que protegiam a propriedade quiritária. Muitas dessas ações continham cláusula que o magistrado ordenava ao juiz que julgasse a questão como se o peregrino fosse cidadão romano, portanto, ações fictícias. Demais atestado. Os peregrinos em sua cidade e na proporção em que o direito dela
era reconhecido pelos romanos, tinham como base, nesse direito, a propriedade sobre os seus bens. Aqui a gente pode perceber então todo esse processo histórico que vai se constituir com relação à ideia de propriedade. Entendemos que grande parte desse processo burocrático das ações, bem como também as relações efetivas de propriedade e as categorias de como era efetivamente permitido esse processo então da propriedade, os móveis e imóveis que eram relacionados principalmente a esse período histórico da antiguidade, onde tratamos aqui do processo de formação normativa que vai efetivamente se condicionar à ideia do trato, à ideia da posse, à ideia do pagamento de impostos relacionados então a móveis e imóveis dessa fase. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre essa temática. Nos encontramos no nosso próximo vídeo.